Olá, meus amigos e minhas amigas. A nossa reflexão de hoje tem como tema o trem do milagre. Bom, há 2 trilhos por onde o trem do milagre passa. E o primeiro trilho se chama fé. E o segundo é um coração entregue inteiramente para Deus. Lá no livro de Hebreus 11, no versículo 6, ele nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E também continua nos dizendo: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso está lá em Mateus 15, nos versículos 8 e 9. E no versículo 16, Jesus diz: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Aí no versículo 17, ele diz: não percebem que o que entra pela boca do homem vai para o estômago e mais tarde é expelido? Aí no 18 ele completa: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Aí lá no versículo 19 ele diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as mentiras, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aí no 20 ele diz: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus aqui ele estava confrontando a tradição judaica, e alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, queriam enfrentar os discípulos de Jesus. E lá no livro de Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos que alcançam os que são obedientes, tementes a Deus, que têm o coração em Deus, voltados para Ele e para a sua palavra. Esta palavra foi proferida ao povo de Israel, a obediência. E a obediência ela está voltando a ser discutida pela mídia. Ela, inclusive, tem sido tema do Congresso, em reportagens e debates, e até mesmo o Congresso Nacional tem falado sobre ela, ao retomar o assunto das palmadas nas crianças. Falar sobre obediência é voltar ao povo de Israel, pois eles tinham como meta alcançar algo, e para isso teriam que obedecer às regras de conduta. Alcançariam seus objetivos estabelecidos se ouvissem o que Deus os havia ordenado. Nós vivemos um século onde obedecer não é mais importante. Estamos na geração do desafio, não importando se os outros estão massacrados por nossas atitudes e ações. Mas temos que ser diferentes. As bênçãos que produzem os milagres esperados por Deus decorrem da obediência. Quando começamos a nos atentar à voz de Deus, para ouvi-la, nós precisamos aquietar o nosso coração, parar, descansar, refletir nossas ansiedades e dificuldades e avaliar nossas ações. Na correria desenfreada por alcançar cada dia mais, não conseguimos ouvir o que Deus tem a nos falar. Se ouvirmos a sua voz e prestarmos atenção no que Ele diz a todos nós, com certeza seremos abençoados. Há uma cidade que só conhecerá a bênção do Senhor Deus
quando deixar de adorar a sua padroeira e se voltar para aquele que é o único Deus que devemos honrar e glorificar. Como ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E onde estamos? Nem sabemos. Estamos perdidos em uma selva de pedra, cada um prejudicando o outro com atos e palavras. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. O Senhor tem abundância de bens a derramar sobre nós, mas queremos conquistar com a força do nosso braço. Não queremos nos render ao verdadeiro Deus, porque muitos não querem abandonar a sua vida velha, cheia de pecados e erros, os prazeres desse mundo, que tem a sua porta escancarada como um leão sedento procurando a quem possa devorar e tragar. E ainda para piorar nossa situação com Deus, muitos ainda adoram outros deuses, bendizendo entidades, deuses feitos por mãos humanas. Assim apenas, infelizmente, todas as pessoas que praticam tal coisa serão alvos do castigo da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Olha o que diz a palavra: vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo. Isso está lá em Deuteronômio 28, 15 e 16. Não é necessário andar muito para enxergarmos e constatarmos esta realidade. A natureza clama a Deus pela agressão em que sofre. E em troca, os nossos campos estão alagados de águas, fora de época, deixando um rastro grande de prejuízo em plantações. Em outros lugares, a chuva não chega em consequência do desmatamento. Ah, meu Deus! Maldita tem sido nossas cidades, violentas, à luz do sol, dando lugar ao suicídio, ao roubo e à perversidade. Maldito tem sido o nosso trabalhar sol a sol para o pão diário, e o salário é insuficiente. Sobre nós tem se cumprido a seguinte palavra: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem. Assim, nós temos passado pela seguinte situação: chuvas em excesso ou sol escaldante, não há mais estações definidas em consequência de não estarmos ouvindo atentamente a voz de Deus, já não temos mais tranquilidade ao sair pela manhã e à noite, o medo anda nos atormentando. Como diz a palavra, vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite dirão: quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Isso está lá no livro de Deuteronômio 66 e 67. Ao entendermos essas verdades, compreendemos que temos vivido o mesmo de tantos séculos depois dessas palavras terem sido proferidas por Deus ao povo de Israel por conta da rebeldia e desobediência e um descaso total à palavra do Senhor Deus. No entanto, Deus também promete os frutos da obediência daquele povo que obedece ao Senhor, que observa a sua palavra. Eles alcançarão a todos, Deus alcançará todos que se voltarem para Ele e que derem ouvidos à sua palavra. Adorar a outros deuses é incitar a ira de Deus.
Então, se obedecermos a sua palavra e abandonarmos os nossos erros e pecados e confessá-los e clamar pela misericórdia de Deus, Ele virá ao nosso encontro, sarará nossas feridas e porá vestes novas de filho amado. Então todas as bênçãos que Ele nos prometeu recairão sobre nós. Então, meus amigos e amigas, devemos ter em mente que o trem do milagre, que vem do trono de Deus, precisa trafegar nesses dois trilhos, o da fé e o do coração totalmente entregue a Deus. Falaremos então do que seria um coração totalmente entregue a Deus. É ter um coração que é inteiramente dedicado a Ele, que deseja acima de tudo servir e agradar a Deus. Ele pode nos dar um coração perfeito. Logo, se crermos em Jesus Cristo, provavelmente Deus irá trabalhar dentro do nosso ser, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso está lá no livro de Filipenses 2, no versículo 13, e ainda nos diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observem os meus caminhos. Isso está em Provérbios 23, 26. Por que será que o Senhor Deus quer tanto que nós o entreguemos o nosso coração? Porque, como está escrito no livro de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Logo, nós podemos refletir o seguinte: se do coração procedem as fontes da vida, nós entendemos por que Satanás tem articulado tantas armadilhas para que estejamos com nosso coração aprisionado e envolto em sentimentos que nos afastam de Deus. Não estou dizendo que não podemos ter sentimentos, mas quando o homem não tem o Senhor Jesus habitando no seu coração, é como se fosse uma casa vazia. E o maligno, percebendo isso, vem e suja tudo, trazendo enganos, mentiras, sedução e tudo que possa nos afastar mais e mais de Deus. Por outro lado, um coração onde o Espírito Santo habita tem a porta trancada para enganos, mentiras, e só poderá habitar nesse coração sentimentos bons, boas atitudes, que coadunam com a vontade do Senhor. Portanto, essa pessoa cujo coração é totalmente do Senhor Deus, significa que o próprio Deus guiará seu coração, impedindo que sejamos presas fáceis pelas armadilhas do maligno. Um coração entregue a Deus é de propriedade dele, e nada nem ninguém poderá intentar contra essa pessoa. Logo, o trem do milagre correrá tranquilo sobre os trilhos da vida dessa pessoa, pois não encontrará nenhuma pedra de tropeça pelo caminho. Pelo contrário, os trilhos da vida dessa pessoa facilitarão o acesso de Deus, pois ela entende que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração, pois é dele que saem as fontes da nossa vida. E Deus nos diz ainda que o nosso coração é enganoso por conta da nossa natureza humana. Por isso é fundamental ter Deus morando dentro de nós, para poder corrigir essas falhas que podem nos levar para armadilhas arquitetadas pelos espíritos das trevas. Então, meus amigos e minhas amigas, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Fechemos os nossos olhos, curve a sua cabeça, eleve os seus pensamentos a Deus e oremos assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos reunidos nesse momento em oração na Tua santa e gloriosa presença e em nome do Seu Filho amado Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados e erros. Reconhecemos, Pai, que temos muitas e muitas vezes nós não temos dado ouvidos à Sua voz.
e observado a tua palavra, temos permitido que o nosso coração, que é enganoso, conduza as nossas atitudes, e com isso temos errado, temos falhado, temos nos dado mal, por agirmos apenas observando a nossa vontade e os nossos sentimentos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Queremos ser como crianças que aprendem de seus pais para suprir as suas necessidades, que dependem dos seus pais para suprir as suas necessidades. Então, nosso Pai, vem suprir as nossas necessidades, manifesta o teu poder em nossas vidas, dá-te pressa em socorrer-nos, pois precisamos de ti. Perdoa-nos por sermos filhos rebeldes, mas nos achegamos a ti nessa hora e com o coração quebrantado pedimos a tua ajuda. Habita em nós, batiza-nos com o fogo do teu Espírito Santo e seremos novas criaturas guiadas pelo Santo Espírito de Deus. Estaremos fortalecidos para vencer não apenas as armadilhas do mal, mas vencermos a nós mesmos, a nossa vontade humana, que muitas vezes contraria a tua vontade e palavra. Cuida de nós, da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos e de tudo que nós pretendermos fazer, porque entregamos tudo nas tuas santas mãos. E tudo que nós te pedimos, Pai, é no santo nome do Senhor Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, essa foi a reflexão de hoje. Que o Espírito Santo possa produzir os frutos que Ele espera na sua vida, no seu coração. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até então a próxima mensagem.